Foi. Agora foi. Muito bem, gente. Estamos indo para mais uma aula de Direito Penal. Como dito, nós hoje vamos encerrar o tema lesões corporais. Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, vamos falar da nossa prova e vamos dar sequência aos crimes restantes, conforme já foi solicitado aí. A gente pode também, vamos falar um pouquinho de estudo para concurso, não é isso? Vamos deixar aí no finalzinho da aula a gente fala. Pois bem, gente, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês os slides que a gente estava... Aqui está o tema. Não. Aqui. Aqui. Visualizam aí a lesão corporal? O slide de lesão corporal, vocês visualizam? Ótimo. Tem alguém para autorizar aqui. Isso. Vamos então à aula, gente. Na última aula, nós falamos de lesão corporal culposa. Na última aula, nós tratamos de lesão corporal culposa, não é? Nós já sabemos que um crime ele só existe na modalidade culposa se ele for expressamente previsto nesse sentido, o que quer dizer, todo delito, a princípio, é doloso. O delito só vai existir na modalidade culposa se houver previsão legal nesse sentido. O delito de homicídio que nós vimos existe na modalidade culposa, e agora nós estamos vendo aí o delito de lesão corporal, ele também existe na modalidade culposa. Eu gosto de fazer uma observação interessante, é o seguinte, aqui não, aqui. É que se a lesão corporal é culposa, nós não temos aquela variação. Vocês lembram, quando estudamos? Nós temos lesão corporal leve, grave e gravíssima, com variação de pena a depender do resultado da lesão. Sendo a lesão corporal culposa, a pena é uma só, independentemente do resultado dessa lesão. Ok? Pode falar aí, Leandra. Professora, em um caso onde alguém comete um crime, onde não está expressamente escrito que ele é culposo. Então, a pessoa, logo ele é um crime doloso. E eu poderia jogar, né, tentar uma defesa com um dúbio pro réu para tentar alegar que seja um crime culposo, ou não dá para jogar isso em relação a deixar um crime culposo? Não. Deu para entender. Sim. O que acontece? Olha só. Esse princípio do indúbio pro réu, ele vale para fins de análise probatória, correto? Se eu tenho uma dúvida acerca da ocorrência ou inocorrência do fato, se eu tenho uma dúvida acerca da ocorrência ou inocorrência do fato, a dúvida, ela milita em favor do réu. A dúvida milita em favor do réu, ok? Indúbio pro réu na análise probatória. Na análise probatória. No que diz respeito a avaliar o elemento subjetivo, no que diz respeito a avaliar
o ânimo, né, chamado de ânimos, avaliar o ânimos do agente, do autor, do investigado, do réu. Isso aí, o que nós temos que saber? Nós vamos ter que saber se a conduta dele foi intencional ou se não foi intencional. Se foi intencional, dolo. Se não foi intencional, culpa, né? Nas modalidades lá, imprudência, imperícia e negligência. Você pode, sim, na defesa do seu cliente, militar, trabalhar com a tese de que ele agiu de maneira culposa. Ele não agiu, ele não tinha dolo, ele não tinha intenção, ele não agiu de maneira culposa, ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Ele não agiu com intenção e nem assumiu o risco de cometimento. Ele não agiu nem com dolo direto, nem com dolo eventual. Você pode trilhar esse caminho na defesa, correto? Só que a gente tem que partir do princípio que o princípio do indúbio pro réu, ele sempre é voltado para análise de prova. É lógico que nós poderemos falar que se não restar claro, se não tiver provas suficientes de que houve a intenção e o crime não for previsto na modalidade culposa, nós necessariamente não podemos condenar. Lógico que a gente pode trilhar esse caminho. Mas o que vocês têm que ter em mente nesse aspecto, o que é mais importante nessa situação levantada por você? A análise do princípio indúbio pro réu, ela diz respeito especificamente à análise de prova, né? Pode ser aplicada em outras situações? Pode, mas primordialmente a análise de prova. E 2, só existe o delito na modalidade, um crime só pode ser punido a título de culpa se tiver previsto expressamente como modalidade culposa. Nós não vimos, por exemplo, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio na modalidade culposa. Então, não existe a possibilidade de cometer esse crime a título de imperícia, imprudência ou negligência. O homicídio, sim, culposo. A lesão corporal, sim, culposa. O induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, não. Por quê? Porque não tem previsão expressa nesse sentido. Beleza? Entendi, obrigada. Nada. Vamos lá. Aí nós falamos de aumento de pena, falamos eu acho que nós falamos até aqui, da aplicação do perdão judicial no caso de lesão corporal, quando o delito atingir o autor de maneira direta, não é? De maneira tal, quando o delito, as consequências atingirem o autor de maneira tal que a punição se torna desnecessária. Nós falamos até aqui. Vamos iniciar violência doméstica. Ok? Vamos lá, gente. Olha só. E aqui vocês vão ver uma observação interessante. Uma falha do legislador. Na verdade, nós temos muitos delitos que são criados ali, né? Como toda inovação legislativa, muitas vezes o legislador ele quer fazer bonito, ele quer jogar para a galera, e aí, nessa de querer jogar para a galera, de fazer uma previsão legal bacana, de querer ser pai de uma criança bonita, muitas vezes acaba criando situações ilógicas. Olha lá para vocês verem. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Vamos lá. Ascendente, né? O pai, descendente, filho, irmão, cônjuge ou companheiro, não precisa ser casado,
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo as relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Aqui nessas 3 categorias enquadram-se basicamente, inclusive, a dependência econômica, né? Não necessariamente a dependência financeira, monetária, porém a pessoa reside no mesmo imóvel, não é? Detenção de 3 meses a 1 ano, de 3 meses a 3 anos. Olha só para vocês verem que interessante. O parágrafo 9º, ele se refere, ele não fala de nenhum resultado do delito, não é isso? Ele simplesmente fala que se o crime for cometido nestas circunstâncias, a pena é de 3 meses a 3 anos. Se nós voltarmos lá atrás, no caput do 129, o que nós temos? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se a lesão corporal é leve, do caput, 3 meses a 1 ano. Se formos lá no parágrafo 9º, beleza? A detenção, se for prevalecendo-se, se for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena é bem superior. Passa a ser de 3 meses a 3 anos. Beleza? E aí nós vamos para o parágrafo 10. Parágrafo 10º, olha lá. Nos casos dos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Então, olha lá, aqui nós temos uma perfeição. Aqui nós temos uma perfeição. Eu já olho vocês aí, Cláudio e Fernanda. Aqui nós temos uma perfeição. Porque o que estabelece o parágrafo 10º? Ele estabelece que, nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, quais são as circunstâncias do 9º? Ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, relação de coabitação, relação doméstica, ok? Se a pena aumenta-se de 1/3, então como é que vocês têm que visualizar? Tem que visualizar assim, ó. Voltemos lá no parágrafo 1º ao 3º. Parágrafo 1º, lesão corporal grave. Parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima. Parágrafo 1º, lesão corporal grave, reclusão de 1 a 5. Parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, reclusão de 2 a 8. Parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte, pena reclusão de 4 a 12. Beleza? Se nós formos lá no parágrafo 10º, ele fala que nos casos das lesões cometidas nestas circunstâncias, ou seja, grave, gravíssima e lesão corporal seguida de morte, a pena vai se aumentar de 1/3 se a lesão for contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, for nas circunstâncias do parágrafo 9º. Beleza? E se for lesão corporal leve? Não, se for lesão corporal leve, é a pena do 9º, 3 meses a 1 ano, a 3 anos, que é superior ao 129 caput. Tranquilo? E aí nós temos o parágrafo 11º. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. E aí, olha só para vocês verem, vocês já estudaram esse princípio no direito constitucional. Princípio da legalidade aplicado ao direito penal.
não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ok? O que você conclui aqui do parágrafo 11º? Você conclui, olha, na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, o parágrafo 9º, ele se refere... Vamos lá. Na hipótese do parágrafo 9º, se a gente for seguir a estrita legalidade, na hipótese do parágrafo 9º, a pena vai ser aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. E aí nós temos que analisar da seguinte forma: nós podemos fazer se tratar de apenas uma lesão corporal leve, mas cometido nas circunstâncias do parágrafo 9º, nós vamos trabalhar com a pena de 3 meses a 3 anos, aumentada de 1/3, sendo a vítima portadora de deficiência, né? Vamos supor aí um pai acamado, portador de deficiência. E se, olha só, olha que doidura, e se se tratar de... Se se tratar de uma lesão corporal praticada contra o pai, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, praticada contra um pai que apresentava algum tipo de deficiência, que resultou na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, olha lá, nós vamos ter incapacidade para as ocupações habituais, nós vamos ter que voltar lá atrás, por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias é parágrafo 2º. Parágrafo 2º, parágrafo 1º, perdão. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Nós vamos trabalhar com uma pena de 1 a 5. Essa pena de 1 a 5 vai ser aumentada de 1/3 em razão da aplicação do parágrafo 10º. E, além disso, nós vamos ter um aumento de mais 1/3 em razão do pai contra o qual foi cometido o ato, deste pai, para ato que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, em razão deste pai ser portador de deficiência. Vamos ter a pena, nós não vamos só lá no parágrafo 1º, nós vamos trabalhar com o parágrafo 1º, parágrafo 9º, parágrafo 10º e parágrafo 11º para chegarmos à pena. Correto? E aí, só para encerrarmos, e aí eu volto nas perguntas, olha aqui para vocês verem a doidura. Não é na 12º, é o 13º que é doidura. 12º, isso aqui nós já vimos essa mesma previsão quanto ao homicídio. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144, que são as polícias, as forças armadas, integrantes do sistema prisional e da Força de Segurança Pública, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou terceiro grau, em razão dessa condição, a pena será aumentada de 1 a 2/3. Então, são as mesmas circunstâncias que fazem com que a pena seja aumentada em razão da ligação, de alguma forma, estar ligada à circunstância de se tratar de uma autoridade da segurança pública. E aí, vejam vocês, aqui é uma causa de aumento, não é isso? A pena é aumentada. Nós temos que ir lá no CAPT para ver, foi lesão leve? Foi lesão grave? Foi lesão gravíssima? E a partir da conclusão de qual modalidade de lesão, a gente fazer o acréscimo deste 1/3 a 2/3, em razão
do crime ter sido cometido contra um agente de segurança, uma autoridade da área de segurança. Ok? E olha só para vocês verem, a impropriedade está aqui. A impropriedade está aqui. Parágrafo 13º. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º A do artigo 121 do Código Penal, reclusão de 1 a 4 anos. Se a lesão for praticada contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º A do artigo 121, a pena é de reclusão a 1 a 4 anos. Vejam vocês, gente. Vejam vocês. Aqui nós temos uma previsão. Vamos lá. Se for em razão de coabitação, a gente acabou de ver do parágrafo 9º, a pena é de 3 meses a 3 anos, beleza? Se for no caput 129, se não existirem essas circunstâncias, a pena é de 3 meses a 1 ano. Agora, se essa lesão corporal for em razão da condição se for contra a mulher em razão de sexo feminino, em razão da condição de sexo feminino, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então, a circunstância do parágrafo 13 gera uma pena maior do que a circunstância do parágrafo 9, que a pena é de 3 meses a 3 anos, beleza? Só que aqui, quando praticado contra a mulher em razão de sexo feminino, nós não temos a previsão das causas de aumento se dessa violência resultar quaisquer das circunstâncias previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 129. Ou seja, se a lesão corporal for grave, gravíssima ou seguida de morte, nós não temos as causas de aumento previstas para a lesão praticada contra a mulher, da mesma forma que temos no parágrafo 9º, que aí nós temos o 10º e o 11º, que trazem causas de aumento, especificamente para as circunstâncias indicadas no parágrafo 9º. Vejam vocês, então, que aqui nós temos uma imperfeição do legislador. Mas é a afoiteza de querer fazer bonito para a galera e nessa brincadeira de querer fazer bonito contra a galera, fazer bonito para a galera, para o eleitorado, nós temos uma imperfeição legislativa. Não é isso? Ok. Vamos aos questionamentos. Imaginemos uma fuga. Vamos supor que o infrator estava dando... Deu de cara com a viatura. Na fuga, ele acaba caindo da moto e vai na direção de um ponto de ônibus. Sim, Cláudio. E aí? Você está querendo saber exatamente do quê? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. A questão já passou um tempo, mas eu queria saber, a intenção dele era fugir, né? Mas acabou que ele se acidentou e a moto, na hora que ele caiu, a moto seguiu sozinha e acabou ferindo outras pessoas. Essa conduta dele de fugir
ela desconfigura o crime culposo e passa a ser doloso, ou o que que acontece? Não, não. Os delitos de trânsito, né? Isso aí é um delito de trânsito, continua sendo um delito de trânsito da mesma forma. Da mesma forma. Nós temos aquele questionamento para o delito de trânsito, nós temos um único questionamento, mas isso aí é um estudo do, do Código de Trânsito. Nós temos uma única possibilidade, é quando há a embriaguez. Quando há embriaguez, que aí fala-se da possibilidade de dolo eventual. Aí a gente poderia falar em cometimento de delito de trânsito doloso em razão da embriaguez, dirigir embriagado. Mas no mais, trata-se de crime culposo. Trata-se de crime culposo. Vamos lá. Fernanda desconsidera. Beleza. Alguém questionando aí? Além da Maria Clara? Diante do princípio da impessoalidade, deveria se aplicar, né, Maria Clara? Essa é a ideia. A ideia é que se aplique. Esse é o propósito. Não acredito não, Maria Clara. Só se for fora daqui, porque na verdade as armas de fogo que matam de verdade são as armas não legalizadas. Não que eu seja favorável à legalização do porte de arma, eu não sou favorável. Eu, pessoalmente, não sou favorável. Mas as armas que realmente matam são as armas ilegais. A imensa maioria dos homicídios, se você fizer aí, está um bom tema para monografia. As armas que são, se você fizer uma pesquisa, vai ver que as armas que realmente matam aí no dia a dia são armas ilegais, não são armas legalizadas, não. São armas nem que se tem em posse, são legalizadas nem em posse. Muito bem. Gente, encerrado lesão corporal. Deixa eu voltar aqui. Encerrada a lesão corporal, queria falar com vocês de duas coisas. Primeiro, falarmos do trabalho. Com relação ao trabalho, vocês viram que já foram lançados os pontos lá, não é isso? Foram considerados para avaliação os pontos. Deixa eu parar, interromper aqui. Foram considerados para avaliação os pontos, as respostas, né? Se a gente teve ali resposta satisfatória ou não. Por vezes, em alguns trabalhos lá nós nem tivemos respostas propriamente. Foi considerado se o trabalho estava ou não acompanhado, se o trabalho estava ou não acompanhado de... Aqui, uma janela, isso.
uma janela? Se o trabalho estava ou não acompanhado de... Isso. Se o trabalho estava ou não acompanhado do julgado, porque não teria como verificar se estava compatível ou não com o julgado se não estivesse com esse. E, além disso, teve algumas circunstâncias que a gente observou, que eu observei, que, e aí cada qual sabe de si, né? Teve circunstâncias em que flagrantemente o trabalho se referia a respostas de um trabalho anterior, tanto é que tiveram trabalhos primorosos, mas vocês vão ver que a nota, houve variação nas notas. Nós tivemos trabalho em que a pessoa copiou resposta de trabalhos anteriores que nem se deu ao trabalho de alterar a redação. Ela pegou respostas de um trabalho que foi de equipe e utilizou essas respostas num trabalho individual. Então, estava lá, qual a sua opinião a respeito do julgado? Na opinião estava, a equipe entendeu, não tem como ser equipe, porque não foi trabalho de equipe, né? Mas cada qual sabe de si. Cada qual sabe de si. Eu vejo isso aqui como uma oportunidade de o trabalho, além de ser uma forma de distribuição de pontos, ele é uma oportunidade de aprendizado, né? É uma oportunidade de você rever conhecimentos e esse trabalho que eu procuro dar para vocês é exatamente para a gente fugir da lei, fugir da doutrina e ver como se dá a aplicação prática dos institutos. A ideia é essa. Eu acho que você, compreendendo como se dá a aplicação da lei no caso prático, não é isso? A gente tem a lei, aqui dentro, aqui em sala, eu procuro passar o significado, né, a partir de doutrina, entendimento doutrinário, e nós temos a aplicação prática. Então, seria o ápice da compreensão. Mas, enfim, só para falar para vocês de que forma foi feita essa avaliação, ok? E vamos aqui à nossa prova, rapidinho, só para eu dar um retorno aí para vocês. Vamos à prova aqui rapidinho, para que a gente possa dar sequência à nossa matéria. Vamos lá, correção, isso. Pois é, Laís. Isso aqui é da atividade, viu? Isso que eu passo para vocês é do dia a dia da atividade. Seja do advogado, do delegado, do juiz, do promotor. Todo mundo tem que saber procurar jurisprudência, todo mundo tem que entender jurisprudência, todo mundo fundamenta seus pedidos, suas decisões com base em jurisprudência e entendimento dos tribunais a respeito do tema. Não é? É algo, não é encheção de linguiça, não. É necessidade da atividade do dia a dia em qualquer área que vocês forem escolher, seja na área penal ou qualquer outra. Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês. Janela. Correção. Isso. Vamos lá, gente. A prova rapidinho aqui. Primeira questão. Acerca do delito de homicídio doloso, assinale a opção correta. 1. A. Constitui forma privilegiada desse crime o cometimento por agente impelido por motivo de relevante valor social ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Onde é que está o erro na
questão, na resposta A. Para o homicídio privilegiado, não basta influência, precisa estar sob domínio de violenta emoção. A influência, ela gera uma redução de pena. A B, a qualificadora do feminicídio, caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não é incompatível com a presença da qualificadora da motivação torpe. Eu comentei isso com vocês dentro de sala, e olha só para vocês verem, quem está perguntando aí a respeito de concurso público, como é uma questão complicada. Nós temos entendimentos doutrinários diferentes acerca dessa questão. Há quem entenda que a qualificadora do feminicídio é de ordem subjetiva, e sendo de ordem subjetiva, não há possibilidade de qualificadora de motivo torpe, porque motivo torpe também é subjetivo, mas há quem entenda que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva, e sendo de ordem objetiva, ela é perfeitamente compatível com a qualificadora de motivo torpe ou qualquer outra motivação, beleza? Esse é o entendimento predominante. Tanto é que a resposta correta dessa questão é essa. Esse é o entendimento predominante. Por que eu falo para vocês de complicação de alguns concursos públicos? Na verdade, concursos, em especial concursos que estão lá na cabeça, concursos de juiz, concursos de promotor, a banca, ela é formada pelo próprio tribunal ou pela própria procuradoria, pelo próprio Ministério Público. Muitas vezes, você tem que entender qual o entendimento de quem compõe a banca, porque se você, por exemplo, na prova aberta ou na prova oral, você der uma resposta diferente do entendimento do cara acerca do instituto, você não acerta a questão. Então, vejam, nós estamos falando aqui de concurso lá nós estamos falando dos concursos da nossa área, da área jurídica, os concursos mais difíceis, nós estamos falando de concurso de juiz, de promotor, concurso do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, em que a própria banca é composta pelos próprios integrantes do órgão. Neste caso, você tem que saber o entendimento do cara a respeito do Instituto. Beleza? A C. Nós já vamos aqui para a resposta. C. A prática desses crimes, a prática de crime contra a autoridade, força de segurança, é causa de aumento de pena. Não é causa de aumento de pena, é qualificadora. D. É possível a aplicação do privilégio no homicídio qualificado, independentemente das circunstâncias qualificadoras serem de ordem subjetiva ou objetiva. Não é verdade, porque nas qualificadoras, a qualificadora vamos lá, o privilégio, ele está necessariamente ligado à ordem subjetiva. Sendo ele de ordem subjetiva, não há possibilidade de termos uma qualificadora de ordem subjetiva. O homicídio privilegiado só é compatível com qualificadora de ordem objetiva, não de ordem subjetiva, correto? E constitui forma qualificada desse crime o cometimento por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Neste caso aqui, a presença da milícia privada ou pretexto de prestação de serviço de segurança privada ou grupo de extermínio não constitui qualificadora, constitui causa de aumento de pena. Olha a bagunça. Então, nós temos todas duas geram o efeito de aumentar a pena, mas uma coisa é qualificadora, outra coisa é causa de aumento de pena. Vocês viram que aqui na mesma questão nós criamos situações inversas. A prática com o crime contra a autoridade é qualificadora, então a C está errada. No caso de cometimento por milícia privada, é qualificadora, e aqui indica como sendo causa de aumento, e aqui indica como sendo qualificadora. Ok?
Vamos direto às questões com as respostas. Qualquer situação aí vocês podem me interromper, viu, gente? Aqui. Vocês visualizam o slide, né, galera? Ótimo. Vamos lá. No homicídio, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 2/3. De 1. Algum questionamento aí? Acho que alguém abriu o áudio aí. Aqui, nessa resposta, o erro, onde está o erro da resposta A? Está na quantidade de redução de pena. A redução de pena, eu jamais daria essa questão para vocês se a prova não fosse de maneira remota, né? Porque eu acho muita covardia você cobrar que a pessoa saiba quantidade de redução de pena. Porque vejam lá, olha só para vocês verem. E tá aí, quem está querendo saber de concurso público, isso aí tudo é de concurso. Olha lá a resposta A, redução de 1 a 2/3. Só que se vocês forem lá no 121, no parágrafo 1º, a redução é de 1/6 a 1/3. Então, daí porque a questão está errada. Resposta certa, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 à metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, vocês veem que, mais uma vez, falando de quantidade de aumento, né? C, é possível um homicídio privilegiado qualificado desde que a qualificadora tenha natureza subjetiva? Não é possível. O homicídio privilegiado, ele sempre é baseado em uma circunstância de ordem subjetiva, e sendo a circunstância de ordem subjetiva, é impossível casar essa circunstância de ordem subjetiva com uma qualificadora de natureza subjetiva. Não tem como nós termos um homicídio privilegiado qualificado por motivo fútil, ou privilegiado e qualificado por motivo torpe. Correto? É possível se a qualificadora for de natureza objetiva. É possível nós pensarmos, por exemplo, num homicídio privilegiado qualificado em razão do ter sido cometido com o uso de fogo, com o uso de explosivo, que são qualificadoras de ordem objetiva. Aí é perfeitamente possível. D. No crime de instigação ao suicídio ou automutilação, a pena é triplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Mais uma vez, uma questão referente à pena, né? Para mim, como eu estou falando, eu dei essa prova para vocês nesses termos, porque vocês estavam fazendo de maneira remota, em casa, com possibilidade de consultar o código, possibilidade de consulta. Mas questão de concurso que estabelece pena é sacanagem. É sacanagem. Se nós formos lá no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, lá no 122, ela fala que... Cadê? Ali. A pena é duplicada se for por motivo egoístico, torpe ou fútil. Está lá no 122, parágrafo 3º, inciso 1. 122, parágrafo 3º, inciso 1. Aí vem a questão e me fala, AD, a pena é triplicada. Não, é diferente. Então, questão de pena, mais uma vez, é sacanagem. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada pela metade se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60.
mais uma vez, questão referente a... É bom a gente falar isso aqui, porque estavam perguntando aí a respeito de concurso público. Você vê que tem alguns concursos que quebram as pernas, né? Porque você decorar a pena, olha aqui, parágrafo 7º do artigo 121. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se for cometido contra menor de 14 anos ou maior de 60. Essa é a previsão legal, de 1/3 até a metade. Na questão colocou, é aumentada pela metade. Não é pela metade, é de 1/3 a metade. Então, vocês vejam que é uma questão de concurso em que nós temos cobrança de quantidade de pena. Covardia, né? No meu entender, covardia. Tem alguém com o áudio ligado aí, gente. Vamos lá. No crime, essa questão 4. Já temos a resposta aqui. No crime de homicídio, previsto no 121, é um exemplo de delito de resultado. Nós falamos, quando falamos de classificação de crime, de fato, o crime de homicídio ele é um delito de resultado. Ele precisa de um resultado no mundo natural. Que resultado no mundo natural é este? É a efetiva morte de uma pessoa. Por isso que se fala que ele é um delito de resultado. Nós precisamos de uma alteração no mundo natural. Essa alteração no mundo natural é a morte de uma pessoa. 2. A pena prevista para o crime de infanticídio é de 2 a 6 anos, a ser cumprida em regime de reclusão. Então, vejam vocês que sacanagem, mais uma vez, cobrando-se pena em questão. Mais uma vez, gente, se essa prova fosse presencial, eu jamais faria isso, né? Vamos lá. Homicídio qualificado, homicídio culposo, infanticídio, não é isso? Homicídio. Infanticídio. Matar sob influência de estado puerperal, a questão fala disso, não é? A pena prevista para infanticídio é de 2 a 6 anos. Aí nós vamos lá na previsão no Código Penal, está lá, artigo 123, a pena não... Olha só para vocês verem, aqui está pior ainda. Porque, na verdade, 123, a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Se você vai lá na questão, onde está o erro? O erro está em que a pena seria de 2 a 6 anos, ok, porém, na resposta colocou-se que era reclusão, e não é reclusão, é detenção. Nós vimos a diferença no semestre passado. Alternativa 3. Não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, né? Esse aqui é o aborto necessário, ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é consentido pela gestante ou quando incapaz por seu representante legal. Segundo aí, aborto humanitário, não é isso? É perfeitamente possível, então a assertiva aqui está correta, a 3, a resposta aí foi D, 1 e 3. Inciso 4, opção 4, A instiga B ao suicídio. B não morre. A não pode ser punido uma vez que não existe punição pela tentativa de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Lá, lógico que está errado. O delito de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, vamos a ele lá, previsto
no 122, ele não pede que a pessoa efetivamente se suicide para a sua configuração. Se nós formos lá na descrição típica do 122, como é que está lá? Lá está: induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que faça. Pena, reclusão de 6 a 2. Ok. Aí no parágrafo 1º, nós temos uma forma qualificada, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E no parágrafo 2º, nós temos uma outra forma qualificada quando resulta propriamente a morte. Então, vejam, para o caput do 122, para o caput do induzimento, instigação ou auxílio, nós não precisamos que a pessoa se suicide. Nós não precisamos que efetivamente haja o suicídio para que a pessoa responda pela instigação e induzimento. Ok? 5. Se, em consequência do aborto ou dos meios empregados, provocado por terceiro, com ou sem consentimento da gestante, resultar em lesão corporal grave à gestante, a pena inicial prevista será duplicada. Se nós formos lá no crime de aborto, a 124, tá, provocado por terceiro sem o consentimento. Olha lá, 127. 127 que fala dessa circunstância de resultar lesão corporal de natureza grave, está lá no 127. A pena, combinada nos dois artigos anteriores, os artigos anteriores é provocado por terceiros, serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E serão duplicadas em caso de morte. 1/3 natureza grave, duplicada em caso de morte. Seja provocada com ou sem o consentimento. Provocada por terceiro, com ou sem o sentimento. Aqui fala que a pena vai ser duplicada, independentemente se seja com ou sem o consentimento. Que a pena vai ser duplicada. O que nós vimos aqui no Código são aumentadas de 1/3. Ela só é duplicada se houver morte da gestante. Ok? Mais uma questão com pena, mais uma vez, só apliquei nestes termos, porque foi resolvida de maneira remota. Questão 5. De acordo com a Lei 13.104, que alterou o artigo 121, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o artigo 1º da 8702 a 8072 é a Lei de Crimes Hediondos. Para incluir o feminicídio no rol de crimes hediondos, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido: a. durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Olha eu doido com a. Alternativa 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Alternativa 2, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 ou com deficiência. 3, na presença de descendente, ascendente ou vítima. A resposta correta aqui são as 3 alternativas, e elas estão claramente previstas no Código. A gente vai lá.
ou na lesão corporal, perdão, no crime de homicídio, está lá tranquilamente previsto aqui. Aqui, ó, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra menor de 14 ou maior de 60, e 3, na presença física ou virtual de descendente ascendente da vítima. Correto? As 3 alternativas, então, estão corretas. Resposta certa, B. Vamos lá. Questão 6. Mônica, de 19 anos de idade, após manter um relacionamento ocasional com Roberto, de 40 anos de idade, acaba engravidando. Após esconder a gestação durante meses de sua família e ser desprezada por Roberto, que disse que não assumiria qualquer responsabilidade pela criança, Mônica entra em trabalho de parto durante a 40ª semana da gestação em sua residência e, sem pedir qualquer auxílio aos familiares que ali estavam, acaba parindo no banheiro do imóvel. A criança do sexo masculino nasce com vida e Mônica, agindo ainda sob efeito de estado puerperal, corta o cordão umbilical e coloca o recém-nascido dentro de um saco plástico, jogando-o no lixo da rua. O bebê entra em óbito cerca de 2 horas depois. Neste caso, à luz do Código Penal, Mônica cometeu infanticídio, não tem dúvida, não é isso? O crime de infanticídio, ele está previsto lá no 123, é tranquilo. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Se ela matou o próprio filho, a questão nos informa que ela estava sob efeito de estado puerperal e ela pariu no banheiro e ali mesmo ela botou a criança no saco plástico, ocasionando a morte da criança. Enquadra-se perfeitamente no tipo previsto aí do infanticídio. Correto? Questão 7. Comete infanticídio qualquer pessoa que matar sob influência de estado puerperal ou não o próprio filho durante o parto ou logo após? Não. Para cometer o infanticídio tem que ser a mãe, não é qualquer pessoa. B. Comete infanticídio qualquer pessoa que matar sob influência do estado puerperal. Comete infanticídio a pessoa que matar sob a influência de estado puerperal. Ah, sim. A questão anterior falava sobre a influência de estado puerperal ou não. Não. O infanticídio necessariamente tem que estar presente o estado puerperal. Alternativa B. Comete infanticídio qualquer pessoa que matar sob a influência de estado puerperal criança durante o parto ou logo após. Não é qualquer pessoa, tem que ser necessariamente a mãe da criança. C. Comete infanticídio a mulher que matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Lógico, a mulher que acabou de dar à luz. D. Comete aborto a mulher que matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Comete infanticídio, comete aborto? Óbvio que não. A descrição típica aí é do crime de infanticídio, da opção D. Opção E. Comete homicídio privilegiado a mulher que matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Veja, doutrinariamente falando, entende-se que a circunstância da mulher matar o próprio filho sob efeito do estado puerperal durante o parto ou logo após é uma espécie específica de homicídio privilegiado, não é? Porque a pena é menor, a pena é reduzida. Assim também como é a do parágrafo 1º do 121,
que traz o homicídio privilegiado. Beleza? Mas esse é o entendimento doutrinário. A resposta certa é a C. Questão 8. Em relação ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, assinale a alternativa incorreta. A. Comete o crime quem induz, instiga alguém a cometer o suicídio ou presta auxílio para que o faça. Ok, essa é a descrição típica. B. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. E aí, mais uma vez, nós temos pena. E mais uma vez, eu só me atrevi a dar essa questão porque foi resolvida em casa. E isso é questão de concurso público. E eu falo para vocês, no meu entender, isso é covardia, porque você tem que saber pena. Sem falar que é uma prova, para mim, é uma prova, é uma questão, assim, afirmativa dessa natureza, não tem em concurso público, não vai testar conhecimento. Vamos lá, deixa eu achar aqui, gente. Motivo egoístico no induzimento, como que se dá a pena? Induzimento, 122. A pena é duplicada se for por motivo egoístico, torpe ou fútil. Tá aí o parágrafo 1º, artigo 122, parágrafo 3º, inciso 1, que confirma a letra B. C. Caso o suicídio se consume, a pena é mais grave. É lógico, nós vimos que a pena é mais grave. D. O crime é previsto na modalidade culposa, nós acabamos de falar a respeito disso. Nós temos o homicídio culposo, nós temos a lesão corporal culposa, mas o induzimento, a instigação, o auxílio, não temos a previsão culposa dele. O supracitado delito é um crime contra a vida. Sim, o induzimento, instigação, o auxílio é um crime contra a vida, como também é o aborto, como também é o infanticídio, como também é o homicídio. Questão 9, parece que temos um questionamento aqui. Maria Clara, que sim. Questão 9. Considere o seguinte caso hipotético. A, por motivo egoístico, induz uma pessoa de sexo feminino a suicidar-se, concretizando o falecimento. Nos termos do Código Penal, A responderá pelo crime A, por homicídio simples, né? Não, é óbvio que nós temos aqui um crime de indução. B, por induzimento, instigação, auxílio ao suicídio com pena duplicada. C, responderá pelo crime de feminicídio com aumento de pena. D, homicídio qualificado, infanticídio de forma nenhuma, né? Se a pessoa do sexo feminino possuir menos de 12 anos de idade. Nós vimos aqui que, na verdade, essa colocação de que trata-se de uma pessoa do sexo feminino, lógico, aqui se trata de induzimento, instigação, auxílio. Aqui não é nem induzimento, né? Aqui é induzimento, não é nem instigação, nem auxílio, é induzimento. Se trata de um crime de induzimento ao suicídio, não tem dúvida, está na descrição aí em cima. Mas nós temos aqui na questão, e vejam vocês, um fato voltado para confundir, que fala aqui, a pessoa do sexo feminino, concretizando-se o falecimento.
Aí você pode ser levado a entender, bom, aqui no caso é feminicídio, né? Porque em nenhuma outra circunstância, aqui nenhuma das outras alternativas falam em circunstância do sexo feminino. Aliás, nós temos o AC e a E, que menciona a circunstância de sexo feminino. Porém, se nós formos lá na lei, que trata do induzimento, nós temos ali o seguinte, olha, se o suicídio a pena é duplicada, inciso 1, se o crime é praticado por motivo egoístico, fútil ou torpe. A circunstância que faz com que a pena seja duplicada, a circunstância que faz com que a pena seja duplicada não é o fato do sexo feminino. O que faz com que a pena seja duplicada é a circunstância do falecimento ter se concretizado. Ok? Do falecimento ter se concretizado em razão do suicídio. Porque se nós formos pensar, não há todos os delitos, todas as circunstâncias que causam, que fazem com que um delito seja qualificado ou tenha sua pena aumentada em razão do sexo feminino, justifica-se pelo fato, em especial, da mulher ser mais frágil, né? Fisicamente mais frágil. Aqui nós estamos falando de induzimento, né? Nós não estamos falando aqui de sujeição de força, nós estamos falando de aplicação de força. Daí porque não tem nenhuma razão, nenhum fundamento para, neste caso, a pena aumentasse a título da circunstância da vítima ser do sexo feminino. Beleza? Não há força física aqui. Há apenas maior ou menor possibilidade de ser influenciada ou influenciado. Questão seguinte, para fecharmos. Também uma questão de pena. Mariana, menor de 13 anos, grávida de 2 meses, pretende realizar um aborto por não desejar a criança, uma vez que não sabe quem é o pai, o bebê não sabe quem é o pai do bebê concebido. Maridete, parteira conhecida da família de Mariana, realiza o aborto com autorização da menor. A conduta de Marinete por provocar o aborto é passível de pena de... A resposta está aí, reclusão de 13 a 10 anos. Se nós formos lá no Código Penal, nós vamos ver que o aborto, nós temos pena para o aborto cometido sem e com o consentimento da gestante, não é isso? Sem o consentimento, a pena é uma, com o consentimento, a pena é outra. Olha lá. Artigo 125, com o consentimento, a pena é de 3, sem o consentimento, a pena é de 3 a 10 anos, com o consentimento, a pena é de 1 a 4 anos, a pena é menor se houver consentimento. O parágrafo único, ele estabelece que aplica-se a pena do artigo anterior, parágrafo único do 126, se a gestante não é menor. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Vejam, como a indicada aí na questão tem apenas 13 anos de idade, ela não tem capacidade de consentir. Se ela não tem capacidade de consentir, neste caso aqui vai ser aplicado a pena do aborto cometido se entende que é sem o consentimento da gestante. Por quê? Porque ela não tem capacidade de consentir.
é menor de 14. Beleza, gente? Essa foi a nossa prova. Gente, é o seguinte, nós, como eu disse para vocês, nós temos que começar os crimes, vamos começar os crimes de periclitação. Nós temos perigo de contágio venéreo, moléstia grave, vida, saúde de outrem, abandono de incapaz, exposição, abandono de recém-nascido. Vamos fazer o seguinte, gente, são 1, 2, 3, 4, 5 delitos. Como eles trilham todos o mesmo caminho, todos eles são delitos de periclitação da vida e da saúde, são todos de mesma, que apresentam, isso aqui, gente, são delitos que apresentam uma natureza assemelhada. Vamos tratar deles na nossa próxima aula. Agora sim. Abri um trem aqui. Como é que faz para esse raio desse troço aqui sair, gente? Não. Aqui, saiu. Ok? A gente deixa para amanhã, porque aí a gente fica só com... Trata de todos que são de mesmo tema, na mesma aula, são do mesmo sentido, aí fica mais fácil. Fica mais fácil o entendimento. Tranquilo? Quem havia perguntado aí alguma coisa no princípio da aula a respeito de concurso público? Maria Ivanete. Bom, Maria Ivanete, é o seguinte, concurso público hoje mudou muito, né? Mudou muito. Você precisa... A primeira coisa que você tem que saber de concurso público é que você tem que estabelecer que tipo de concurso você quer, né? Para que área você quer. E como os concursos estão muito difíceis, é importante você saber qual banca elabora as provas. Porque aí você já vai saber se ela caminha em um ou outro sentido. Em um ou outro sentido. A gente tem que ter a concepção seguinte: a depender do nível do concurso, basta o conhecimento de dispositivos legais. Se nós estivermos falando de um concurso mais elaborado, vocês viram aí, ó, todas essas questões que nós falamos aí agora, nós falamos de 10 questões, todas elas eu corrigi com vocês indo para o código. Não sei se projetava aí para vocês, eu acredito que não, mas eu resolvi todas elas indo no código. Ou seja, todas as questões aí, exceto aquelas que falaram lá de compatibilidade entre homicídio privilegiado e qualificadora subjetiva, né? Exceto aquelas, ou compatibilidade de feminicídio com qualificadora subjetiva, que são de ordem doutrinária, todas as demais você resolvia com lei. Ou seja, você tem que ter um conhecimento de lei, correto? Você tem que ter um conhecimento de lei para alguns concursos. Isso para os concursos mais fáceis, de fáceis para medianos. Já os concursos mais difíceis, eles requerem um conhecimento doutrinário
e um conhecimento jurisprudencial. Só que você não pode, eu acho que o melhor caminho é você trilhar, né? Você tem que começar do começo, né? Começar do começo. Mas o melhor caminho, em razão da lei seca ser muito difícil, é muito chato você estudar apenas a lei, é muito chato, a verdade é essa, convém vocês escolherem, qualquer um de vocês escolherem uma doutrina específica, uma boa doutrina, e aquela doutrina ali vai ser sua Bíblia. Porque a doutrina, ela te facilita a compreensão da lei seca. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Tem uma autora de direito administrativo que chama Di Pietro, Maria Silva Zanella de Pietro. Eu só estudei direito administrativo na minha vida por ela. Eu devo ter lido o livro dela umas 5 vezes. Um livro de 1000 páginas. Você lê, estabelece uma meta diária, né? Eu sou muito metódico. Eu dou conta de, no livro de doutrina, 20 páginas por hora. Eu tenho disponibilidade para estudar 2 horas por dia, porque eu trabalhava, não sei o quê. Aí fazia uma projeção. No mês eu tenho que dar conta desse livro aqui em 1 mês, 2 meses, né? Também não dá para eu endoidar querendo estudar 10 horas por dia, que você não tem estrutura, você não tem capacidade para isso. Mas no mínimo, pouco importa se você trabalha, se você tem ocupação, no mínimo 2 horas por dia você tem que estudar. No mínimo, né? Feliz daquele que nasceu rico e não precisa trabalhar, e aquele que tem que correr atrás tem que fazer e tem que achar as 2 horas aí, no mínimo. Como disse, você escolhe uma boa doutrina e estuda por ela. Administrativo eu estudei pela Di Pietro. Direito constitucional eu estudei pelo Alexandre de Moraes, né? Hoje lá o homem que está criando confusão lá no STF, estrelou lá, eu estudei por ele, muito, da mesma forma, li várias vezes. Aí o que acontece? Você escolhe um bom doutrinador de direito penal, um bom doutrinador de direito processual penal. Eu digo um bom doutrinador que, igual, por exemplo, o Alexandre de Moraes, da mesma forma, o direito constitucional dele trata de constitucional de cabo a rabo, 1000 páginas. Vai ter que ler o livro. Escolhe um autor bom de direito penal, um autor bom de direito constitucional. Gente, tem um aluno aí que chama Arthur Dias Santos, meu filho chama Arthur Dias Santos. Escolhe um bom autor de direito penal, um bom autor de direito processual penal, isso para quem quer a área de segurança pública, e essas são as 4 matérias básicas. Eu sei que vocês ainda estão fazendo faculdade, mas olha só, vocês já viram a parte geral de penal. Quem tiver uma disponibilidade de tempo, escolha um livro de direito penal e estude por esse livro. Estude por esse livro. Vai ser livro seu de cabeceira. Vai lê-lo 1 vez, 2 vezes, não tem jeito. A parte geral do direito penal você tem que saber mesmo, correto? Administrativo vocês ainda vão ver. Constitucional vocês já viram tudo? Acredito que não, né? 4º período, vocês ainda devem ter constitucional mais para frente. Mas se não tiveram, da mesma forma, ou se já tiveram, da mesma forma, separem. Vocês, simultaneamente, para quem tem disponibilidade, simultaneamente à faculdade, se você eleger ali por dia, já que tem faculdade ainda, vocês concluíram direito penal. Direito penal, parte geral, que é a parte mais difícil.
simultaneamente à faculdade, estude 1 hora por dia, escolha uma boa doutrina de direito penal, 1 horinha só, porque vão dar um desconto, porque vocês ainda estão fazendo faculdade. Tire 1 hora do seu dia para ler um livro de direito penal. Concluído de penal, vocês já devem ter concluído de constitucional. Vocês adotam uma doutrina de constitucional. Sem preocupar com resolver questão de concurso, pelo menos nesse primeiro momento. Porque você só vai saber resolver de verdade se você souber a matéria. Se você não souber a matéria, você não vai saber resolver. Né? Você pode passar no chute, ou você pode passar ali tendo uma dinâmica de estudo, mas aprender mesmo. E eu estou falando para vocês de uma estratégia para vocês caminharem a ponto de passar em concurso top, né? De passar em concurso top. Vai ser um estudo continuado, que vocês vão continuar estudando aí 1, 2, 3 anos depois da faculdade, para, né, queira Deus, pegando a OAB assim que sair da faculdade, dentro de 3 anos, já pode tentar concurso para juiz, para promotor, para delegado. Mas precisa de um estudo constante. E esses doutrinadores, eles variam muito pouco um do outro. Se vocês escolherem um bom doutrinador, cara que vende muito, um bom doutrinador, sentar, e como eu estou dizendo para vocês, eleger aí 1 hora do seu dia durante a faculdade para esgotar, não tem problema, vai demorar 3 meses para concluir o Alexandre de Moraes. Não tem problema, não tem problema. Você vai 3 meses, 1 hora por dia. Vocês ainda têm 2, 3 anos de curso para frente. E essas são as 4 matérias básicas da área de segurança pública: penal, processo penal, constitucional e administrativo. Beleza? Depois a gente conversa mais de concurso público. Deixa eu ver aqui se esse aplicativo agora está funcionando para a gente fazer a nossa chamada.